Boa noite, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós iniciamos mais um grupo familiar e hoje nós temos um estudo muito importante, que é o livro do Apocalipse. Eu queria convidar você para, se você puder, pegar a sua Bíblia e ir lá em Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4, não é? E está escrito assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Na edição revista atualizada, esse texto está assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então você vê que isso é uma acusação que Jesus, através do apóstolo João, ele faz para uma igreja lá em Éfeso, ou seja, para os cristãos que estão em Éfeso, os efésios, não é? Essa carta, essas cartas, né, Jesus pede para João escrever uma série de cartas para as igrejas, e a finalidade dessas cartas é mostrar para cada um de nós aquilo que nós temos que nos preocupar. Não é? Então, essa igreja de Éfeso, que foi a primeira carta que Jesus pede para João escrever e levar para a igreja, não é? Para que eles saibam, para encaminhar essa carta para a igreja, ela reconhece no começo que a igreja tinha boas atitudes, tinha qualidades, porém, não é? E aqui fala assim, tenho porém, toda vez que a Bíblia fala porém, então nós precisamos tomar cuidado, porque fala assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas você pode estar perguntando, mas o que significa deixar o primeiro amor? Não é? O que significa isso? Deixar o primeiro amor significa deixar de reconhecer a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Deixar o primeiro amor significa deixar de reconhecer que a vida do Filho de Deus foi dada para que, através da sua vida, ele levasse numa cruz todos os nossos pecados. Deixar o primeiro amor é deixar de dar importância a isso, é deixar isso, sabe, como um acontecimento sem valor, sem importância. Deixar o primeiro amor significa também deixarmos a fé, né? A fé na Bíblia, deixarmos aquilo que nós fazíamos, deixarmos as, as nossas práticas, né, de adoração, de louvor a Deus. Ou seja, em última análise, deixar de nos relacionar com Deus e de reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida e também reconhecer a grande obra que Ele fez na nossa vida. Deus nos tirou do pecado, Deus tirou-nos de uma condenação eterna. E nós precisamos a todo momento considerar isso o bem mais precioso da nossa vida, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Mas como que a gente pode falar assim, mas como que isso acontece? Por que isso acontece? Isso normalmente acontece por um motivo muito bom ou por um motivo muito ruim. Esses dois lados podem levar a gente a enfraquecer na fé ou desprezar as obras de Jesus Cristo, ou seja, perder o primeiro amor. Quando nós nos convertemos, quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo, o nosso coração transborda de alegria. Parece que o mundo que era um tom cinza fica colorido. Isso é o começo da nossa conversão. Esse é o primeiro momento que nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que essa fé, para que esse momento, esse amor que nós tivemos no começo, ele não esfrie. E se ele esfria junto com esse amor, a nossa fé. Os dois motivos, né, um motivo bom e um motivo ruim. O motivo bom, nós
Por exemplo, nós começamos na igreja, nós tínhamos uma vida de oração, nós frequentávamos culto, nós queríamos participar da escola ministerial, nós ouvíamos os louvores, cantávamos os louvores, nós queríamos falar do amor de Jesus, nós chegávamos para as pessoas que estavam sofrendo e mostrávamos que nós conhecemos um Deus que cura, que salva, que liberta. Nós fazíamos a obra de Cristo, não é? Mas de repente nós recebemos uma promoção, ou as coisas na nossa vida estão indo tão bem que nós começamos a adquirir propriedades, começamos a ter casa no campo, casa na praia, começamos a trocar de carro, e aí nós precisamos ter tempo para cuidar dos carros, nós nos preocupamos em fazer viagens, nós nos preocupamos com tantas coisas, que não sobra mais aquele tempo de se ajoelhar, de se entregar, de chorar, de buscar Deus, de ler a palavra, de assistir pregações. As pregações começam a ficar muito compridas, a leitura da Bíblia começa a ficar, mas eu já li esse versículo, essa passagem eu já li, não, eu já li isso. Tudo isso é um sinal de que esse amor, ele começa a enfraquecer. Você pode falar assim, mas qual a consequência disso, né? Eu vou falar a segunda parte, que também implica, né, no esfriamento da fé, na perda do primeiro amor, e que é ao contrário da primeira. A primeira é quando acontece uma coisa muito boa. A segunda parte é quando nós temos na nossa vida um fracasso, quando nós temos uma decepção com o irmão da igreja, com a liderança da igreja, com quem quer que seja. Quando nós temos uma frustração, quando muitas vezes vêm doenças na família, vêm separações, vêm, sabe, as situações que acontecem, você passa por prova, você fica desempregado, você passa muitas vezes por situações estreitas, você que era uma pessoa que estava dando tudo certo, começa a sentir provas, e aí você começa a se desligar de Deus, você fala assim, eu acho que Deus, eu acho que não é bem assim como eu entendia, mas na verdade, você já tinha deixado Deus muito antes. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós, de forma nenhuma, nós vamos abandoná-lo por qualquer situação. Você pode ver isso na Bíblia, né? Quando nós temos um fracasso, na verdade, esse fracasso acontece primeiro dentro de nós e depois externamente. Nenhum fracasso externo, né? Nenhum problema externo, nenhum acontecimento externo, ele derrota a gente. A derrota vem quando dentro de nós desanimamos, nós perdemos o entusiasmo na fé, o primeiro amor, aquela empolgação, a vontade de orar. Então, a causa do nosso fracasso é nós não estarmos ligados a Deus. Porque se nós estamos ligados a Deus, as aflições vêm, mas nós venceremos. Eu queria começar a ler para você isso, né? E aos poucos a gente vai formando tudo, a ideia clara de tudo isso que foi dito. Quando Jesus, lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele faz um alerta. Ele fala assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele fala desse segundo motivo do esfriamento da fé, do esfriamento do amor que nós tínhamos, né, pela obra que Jesus fez na nossa vida, e em última análise pelo próprio Senhor Jesus. E tem uma outra passagem, não é, que nós vamos ver agora, que é o que determina o nosso sucesso. O que determina o nosso sucesso é a nossa forma de viver. Porque mesmo que, como Jesus alertou, nós tenhamos, né, aflições, nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Quando lá no Salmo 1 se fala de prosperidade, de sucesso, está escrito assim. Eu estou lendo o livro de Salmo, Salmo número 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer o seguinte, o motivo do fracasso é o pecado. O sentar-se junto com pessoas que nós sabemos pela palavra de Deus que trazem para o nosso coração dúvidas, trazem para o nosso coração palavras de destruição, tiram da nossa vida a fé na palavra. No versículo 2 fala assim, antes temos ouvido o seu antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na lei dele medita dia e noite. Isso quer dizer o seguinte, antes a nossa alegria era ler a Bíblia. Antes a nossa alegria era conhecer uma passagem, era ouvir uma pregação, a gente ficava entusiasmado. Não é? E isso, quando acaba a nossa vitória, acaba o nosso sucesso. No versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então você vê que quando nós nos ligamos às práticas da Bíblia, então nós temos vitória. A consequência que nós temos de não ter o nosso coração, a prioridade voltada à palavra, à oração, ao jejum, a adorar a Deus, a consequência disso é que quando vem as provações, as aflições, como Jesus fala, nós não resistimos, nós caímos. Não é? Mas se nós ficarmos firmes, nós vamos superar tudo. Quando Deus fala com Josué lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O fracasso, ele só acontece quando nós perdemos a força de vencer as provações. E a força para vencer as provações, que é a nossa fé, vem através da palavra de Deus, vem através das pregações, vem através das jejuns, vem através de todas as práticas que nós sabemos que são práticas que mostram, revelam o primeiro amor. O perigo é que quando Jesus ele fala de quem vai ser salvo, ele fala uma palavra que eu queria que você agora associasse à perda do primeiro amor. Não é? Quando nós falamos o primeiro amor, nós falamos em perseverar, em prioridade a Deus, não tirar o reconhecimento da obra de Jesus Cristo na nossa vida. Não esfriar na fé, ou seja, não deixar de fazer as práticas bíblicas, não deixar de participar da Santa Ceia, de assistir às pregações. Mateus capítulo 10, versículo 22, está escrito assim. Mateus, logicamente, é Novo Testamento, não é? Até Jesus ele fala e dá um recado. Ele fala assim, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a Bíblia fala aquele que perseverar até o fim, significa que aquele que não perseverar não vai ser salvo. Então aquele não é para todos. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Isso é tão importante que no mesmo livro de Mateus, no capítulo 24, né, no versículo 12, está escrito assim, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a injustiça, o pecado, o amor de muitos esfriará. Então, olha, o que causa o esfriamento é porque se multiplica o pecado, se multiplica a falta de dar prioridade às coisas de Deus. Significa nós deixamos de reconhecer a obra que Cristo fez. Quando acontece isso, olha só o que está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando acontece da gente ficar firme, aquele que persevera até o fim será salvo. Por isso que no versículo 2 fala assim, e por se multiplicar a iniquidade ou o pecado, o amor de muitos se esfriará. Então o primeiro amor ele esfria através do pecado, que é como nós falamos e estudamos no dia de hoje, nessa noite. Isso é importante, porque quando nós falamos de fé, quando nós falamos de vitória, a gente precisa entender que a vitória da nossa vida, ela vem depois da nossa atitude.
É a atitude que nós tomamos em nosso coração que vai determinar vitória ou fracasso. E isso tem a ver muito com uma palavra chamada prioridade. Então, tudo que você está ouvindo aqui pode ser traduzido numa só palavra. Não vamos deixar de dar prioridade às coisas de Deus. A causa do esfriamento da fé, a causa da perda do primeiro amor, a causa de não superarmos as aflições e as provações e acabarmos entrando em fracasso, é porque nós não estamos dando prioridade às coisas de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, para encerrar. Está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala aqui nesse trecho, se você quiser ler Mateus 6, ele um pouco antes, ele fala das necessidades da nossa vida. Então, você vê que a resposta de todas as necessidades que nós temos está quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Eu espero que você tenha entendido essa palavra e que você jamais perca o seu primeiro amor. E que quando nós encontrarmos o Senhor Jesus, nós vamos poder olhar para Ele e falar assim: Senhor, nós conservamos o primeiro amor a Ti. E o segredo é não deixar de fazer aquilo que nós sempre fizemos. Tomar cuidado quando as coisas do mundo, ou porque a nossa vida está muito boa, ou porque nós temos alguma experiência de fracasso, derrota, quando qualquer dessas duas coisas tirar o entusiasmo da gente buscar fazer as coisas que nós fazíamos, então nós precisamos estar alerta. Eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Eu apresento as vidas que estão ouvindo essa mensagem, meu Pai, e principalmente aquelas que durante esta pregação falaram contigo, meu Pai, falando assim: Senhor, esta palavra, ela fala comigo, como também fala com todos nós, meu Pai. Então, meu Pai, em nome de Jesus, para que esta Tua palavra venha em nossa vida e nos dê força, nós queremos pedir o Teu poder, meu Pai. Fortaleça a nossa fé através da Tua palavra. Nos traga, meu Pai, a nossa memória, tudo aquilo que nos traga a esperança da salvação, assim como está escrito em Lamentações, meu Pai. Que venha à nossa memória tudo aquilo que nos traz a esperança. E a nossa maior esperança é a volta de Jesus, a nossa vitória, a nossa salvação através da nossa perseverança, conservando firme a nossa fé. Assim como o apóstolo Paulo declarava: combati o bom combate, conservei a fé. Que nós possamos conservá-la, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, abençoe todos aqueles que estão nesse momento em leitos, passando por enfermidades, sejam elas quais forem, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, fortaleça, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, console-as. Pai, guarde e proteja as autoridades, dirige-as, para que elas possam encontrar sempre as melhores soluções, e assim sendo, nós sermos abençoados. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Lembrando que neste domingo nós vamos ter a Santa Ceia, então você prepare seu pedaço de pão, seu suco de uva, né? Nós vamos ter uma live às 11 horas, né? A igreja de Ribeirão Pires vai ter o culto antecipado para as 9h30, então vai ser um culto mais rápido, né? Vai começar às 9h30, para que haja tempo das pessoas saírem, né, da igreja e participarem da Santa Ceia, né, uma vez que há um impedimento de se praticar, né, qualquer atividade e que gere, né, alimentos, bebidas dentro da igreja. É recomendado que não se faça isso. Então você assiste a pregação, aqueles que puderem ir, né, no culto presencial, e depois vamos todos celebrar a Santa Ceia. Aqueles que não podem por qualquer impedimento, nós vamos ter nosso culto, também na live, a mensagem, e a mensagem vai ficar gravada. Amém? Para você poder assistir depois, se você não puder. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Até domingo às 11 horas da manhã, na nossa live. E para aqueles que puderem ir na igreja de Ribeirão Pires, às 9h30.
Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.